Aleluia. Pai Celestial, que privilégio nosso estarmos reunidos no Teu nome. Nós somos privilegiados. Senhor, nós temos um Pai tão lindo, tão amoroso, tem cuidado de nós, tem guardado, tem protegido, tem nos livrado, tem nos dado tantas as bênçãos. Pai, quando nós olhamos para trás e olhamos para frente, só existe um sentimento no nosso coração: gratidão. E nessa noite nós queremos dizer obrigado. Obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que também de alguma forma não puderam vir, estavam no retiro. Deus, obrigado por essas pessoas. Pai, aqueles que nos assistem pela internet, eu quero declarar a Tua mão de cuidado, de proteção, de carinho, também toca essas pessoas agora. Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos depois da obra da cruz. Senhor, o Senhor disse está consumado e nós partimos de uma obra que já está pronta. Deus, não é nós tentamos fazer uma obra, é a gente vivendo uma obra que já está pronta. É muito gostoso, Senhor, viver baseado na Tua obra, no Teu mérito, nos Teus resultados, não nos nossos méritos, não nos nossos resultados. Espírito Santo, por favor, fale conosco, abra os olhos do nosso entendimento. Pai, a voz que as pessoas vão ouvir aqui nessa noite é a minha, mas a palavra é a Tua. Fique à vontade, faz do Teu jeito, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar por gentileza. Eu te cumprimento com a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia. Os irmãos estavam falando do retiro, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu tive uma experiência muito legal com Deus, eu quero dividir ela com vocês. Você não precisa acreditar, mas essa é a minha experiência, eu quero dividir com vocês. Eu vou em retiro há mais de 25 anos. Faz mais de 25 anos que eu vou em retiro, estou acostumado em retiros. Só na aba faz 13 anos que eu estou aqui, faz 13 anos que eu vou no retiro. Aliás, se tem alguém que vai em retiro, sou eu. Chego em 7, 8, 10 vezes por ano. Mas eu quero confessar para os irmãos, eu nunca fui tocado de uma forma tão especial como fui tocado nesse retiro. Mas Mauro, por quê? Eu não sei te explicar, porque o que eu recebo no Espírito eu não explico, eu simplesmente recebo. E aí eu perguntava para Deus, eu estava sentado aqui no culto quando eu cheguei, e eu perguntava para Deus: Deus, foi tão forte aquilo que o Senhor fez, pelo menos na minha vida, que diferença que tinha desse retiro para os outros? E aí Ele me respondeu, e eu quero dividir isso contigo. Ele disse: Mauro, como não tinha pregadores de fora, as pessoas colocaram expectativa em mim, e eu respondi a expectativa delas. Elas não foram lá para encontrar um pregador famoso, pregador do nome A, do B ou do C. Eles foram lá para me ouvir, e eu me manifestei a eles. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não coloque expectativa em homens. Não coloque a sua expectativa em homens. Coloque sempre a sua expectativa no Senhor Jesus, e você será sempre surpreendido por Ele. Eu fui ricamente edificado. Sexta-feira eu comecei pregando: Deus me ama e ponto final. Ele me ama e ponto final, não quero nem saber do resto, eu sou amado. Depois veio o pastor Arthur, meu Deus, que palavra abençoada, quanto eu fui edificado pela mensagem do pastor Arthur. Depois à noite o meu pastor Ivo trouxe uma palavra, meu Deus do céu, que palavra. E hoje de manhã o pastor Leonardo passou com a patrola e fechou a conta, e aí o que sobrou de nós a gente veio para cá, porque foi muito edificante. Irmãos, foi muito edificante. E eu quero te dar um conselho: não vá num culto sem expectativa. Você não veio aqui nessa igreja para ouvir um homem, você não veio aqui para escutar uma banda, você veio aqui para celebrar o Senhor Jesus. Ele está neste lugar, Ele está aqui, irmãos, Ele está neste lugar, amém? Tem alguém para dar um glória a Deus aí? Tem alguém para dar um aleluia? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu brinco, nós somos uma igreja ultra pentecostal, tá bom? Se vocês não der glória a Deus, eu vou naquela ali da esquina, eu vou ficar quietinho lá. Por favor, irmãos, me ajuda aí, dê um glória a Deus, dê aleluia, abra a boca, deixa Deus te usar, irmão. Amém. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos celebrar, então vamos ensaiando aqui para a gente já estar afinado lá. Eu gosto desse negócio, de vez em quando dou umas rajadas de aleluia, o povo fica meio assustado, mas eu gosto disso. Amém. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Queridos, quando a Bíblia ela foi escrita, a Bíblia ela foi escrita num livro corrido, num pergaminho corrido. Ela não tinha algumas separações que os homens foram fazendo a traduzir a Bíblia. Particularmente, muitos títulos que estão escritos ali em cima da Bíblia, eu discordo deles. Pastor, o senhor está discordando da Bíblia? Não, irmão, a Bíblia é verdade, eu estou discordando do título que as pessoas ao traduzir colocaram lá.
E um dos títulos que para mim não faz sentido nenhum é a parábola do filho pródigo. Mas pastor, por quê? Porque a parábola não é sobre o filho, a parábola é sobre o pai. Não é sobre um filho que fez alguma coisa, mas é sobre um pai que é muito amoroso e ama o filho e ponto final. Então nessa noite, com a graça de Deus, eu quero ajudar a desconstruir uma ideia e construir outra. Nessa noite, quando você sair, meu amado, eu quero que você tire o foco do filho pródigo e coloque o foco num pai. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai perfeito, um pai que nos ama, um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que ama e ponto final. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e se a gente não entender as coisas como elas são, a gente tem a percepção de cometer um erro. E vamos começar em Lucas capítulo 15, versículo 11, e depois nós vamos só ler o 11, a gente vai voltar para o 1, e eu quero ir até o 32, com a graça de Deus, bem devagarzinho aí, eu quero conversar com você sobre esses textos. Olha, diz assim o texto: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Amados, se a Bíblia diz que Jesus continuou, é porque ele estava contando uma história para trás. Olha o que a Bíblia está dizendo: Jesus continuou. Por que Jesus continuou? Porque para trás ele estava falando algo. Nós só vamos entender a parábola, essa parábola de um pai amoroso, de um filho pródigo, entendem como você quiser. Para mim ela é a parábola de um pai amoroso, se a gente entendeu para trás. Se nós não entendemos o que está acontecendo para trás, a gente não vai entender o para frente. E eu quero, com a graça de Deus, te ajudar a entender. Eu quero pedir que você abra então lá no versículo 1, Lucas 15, versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha que interessante, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus, que trabalhavam para o Império Romano, cobravam a oferta dos judeus e mandavam para Roma. Amados, eles não eram pessoas bem vistas, eles eram pessoas odiadas, porque eles cobravam impostos dos seus próprios irmãos para enviar para outro país. Nós temos exemplos, como por exemplo, Mateus era um coletor de impostos, não é? Mateus era um coletor de impostos. Tem um outro, né? Zaqueu era um coletor de impostos. Tem aí vários outros nas histórias bíblicas. Então olha que interessante, todos os publicanos, então esse povo que pegava o imposto dos judeus e enviava para Roma, que não era bem visto pelos judeus, eles estavam reunidos, todos os publicanos e pecadores. Irmãos, no bom sentido, a escória de Jerusalém estava lá. As pessoas que não eram aceitas pelo judaísmo estavam lá. Para ouvir quem? Para ouvir Jesus. Eles estavam lá para ouvir quem? Jesus. Amados, é importante a gente entender que até Jesus vir à terra, Deus se relacionava com uma religião. E essa religião é o judaísmo. Mas a Bíblia diz que uma virgem engravidou e nasceu dessa virgem o amor encarnado, o amor que é uma pessoa, o amor que é Jesus. E queridos, tudo que Jesus não veio fazer é continuar a história do judaísmo. Jesus se importava com as pessoas, Jesus ia em encontro das pessoas, Jesus se posicionava a favor das pessoas. Querido, Jesus amava as pessoas e continua amando por quem elas são. Deixa eu dizer algo para você, é que a nossa cabeça foi doutrinada de uma forma errada, mas não existe nada no mundo que você possa fazer de certo que te faça Deus te amar mais, e não existe nada de errado que possa fazer Deus te amar menos. O problema é que a minha cabeça, a sua cabeça está performada para entender como era com os nossos filhos. Quem de você, mãe, nunca pegou um doce e diz: se você comer a comida eu te dou a sobremesa, não é? Eu vi vários no retiro fazendo isso, inclusive na minha mesa. E eu não estou criticando, tá, irmãos? Tem que comer a comida para depois a sobremesa, só estou sendo didático, tá bom? Não é uma crítica não, mas eu via vários irmãos: se você não comer a comida não tem a sobremesa. E aí a gente acha que Deus age dessa forma. Deus fica lá do céu olhando para o Arthur, dizendo: Arthur, se você não comer a comida, não tem a sobremesa. Ei, Deus já deu a sobremesa para o Arthur e ponto final. Irmãos, Deus e Jesus, ele veio para quebrar essa cadeia de religiosidade. E Jesus ia ao encontro das pessoas, e sabe o que Jesus fazia? Jesus amava as pessoas. Jesus encontrava os leprosos, que naquela época ficava à parte da sociedade, e ele curava. Jesus encontrava mortos e ele ressuscitava. Jesus encontrava enfermos e ele tocava e as pessoas eram curadas. Lembra lá no tanque de Betesda? Irmãos, a tradição da época disse que o primeiro que entrasse na água era curado. Jesus nunca ia mandar aquela pessoa entrar na água. Por quê, pastor? Porque havia um ditado pagão, que se eles entrassem na água, eles eram curados por um Deus pagão. Vem Jesus e não manda eles entrar na água. Vem Jesus e olha para eles e diz: você quer ser curado? Ele diz: eu quero, mas não tem ninguém que me põe na água.
E aí Jesus olha para ele e diz: então, ó, pode pegar a sua cama e anda. Jesus não estava modelado ao padrão da religião. Meu irmão, deixa eu falar algo para você, talvez isso te assuste, mas eu preciso falar com todas as letras. Se Jesus estivesse na terra hoje, você viria Jesus entrando em lugares que você abomina e falando com pessoas que você julga. E provavelmente não indo em alguns lugares que você vai, porque você é santo demais. Então, querido, nós precisamos entender que cristianismo é aquilo que Jesus fez por nós. Jesus ia em encontro das pessoas, Jesus amava as pessoas. E Jesus então estava falando para publicanos e quem? Pecadores. Olha o versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Queridos, olha a cabeça da religião da época. Aquelas pessoas iam ao encontro de Jesus, elas eram curadas, elas eram transformadas, elas tinham sua vida mudada. E em vez dessa turma ficar feliz com Jesus, o que eles falavam? Olha o que esse cara está fazendo. Ele está sentando com a escória da sociedade, ele está sentando com esses pecadores, ele está fazendo o que não se deve fazer. Queridos, eles estavam tentando ensinar o dono do universo o que ele deve fazer ou não. Ei, deixa eu dizer algo para você, a religiosidade nos cega. A religiosidade faz nós criarmos atalho. Jesus não veio criar atalho, Jesus veio e abriu um caminho. Algumas pessoas, falam: a vida cristã é muito difícil, pastor, porque é tão difícil que a porta é estreita. É verdade, irmão, ela era tão estreita que um só passou, mas ele já passou e abriu a porta, agora todo mundo pode passar. A porta é estreita não é porque é difícil de você passar, ela era estreita porque só um homem podia passar, e esse homem já passou, e por causa que ele passou, eu e você passou também, nós estamos sentados aqui. Mas ali fora tem um monte de gente que ainda não passou. E deixa eu te dizer uma coisa, que Deus ama de uma forma sensacional, como ama eu e você. Queridos, está na hora de nós amarmos as pessoas. Se Jesus estivesse na terra hoje, onde você acha que ele estaria? Você acha que ele estaria aqui no culto? Ou melhor, ele está no culto. Aleluia. Mas, queridos, se Jesus estivesse em pessoas, que provavelmente ele daria um abraço de nós e sairia ali para fora, e ele ia evangelizar essa turma toda, porque ele ama pessoas. Amém? E aí o versículo 3. Então, olha, vamos só recapitular. Jesus estava falando para publicanos e pecadores, e a turma da religião da época, aquela turma da barbone do negocinho, estava lá reclamando e murmurando. Versículo 3. Então Jesus lhe contou essa parábola. Eu amo. O que é uma parábola, pastor? É uma verdade, é um exemplo material para uma verdade espiritual. O que é uma parábola? Um exemplo material para uma verdade espiritual. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele podia usar essa água, esse púlpito, esse celular ou qualquer outra coisa. Então Jesus contou-lhe a parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha o que Jesus estava falando para a religião da época. Ei, qual de vocês aí, religiosos, que uma ovelha perdida se perde, eu não deixo as 99. Jesus estava olhando para aquela turma e dizendo: ei, vocês se acham salvos, mas eu deixo vocês, eu vou atrás de um perdido. Se tiver um perdido, eu deixo as 99, eu vou atrás deles. Eu vou atrás deles. Jesus veio buscar e salvar todos, irmãos. Jesus abriu o caminho, e eu e você, e todas as pessoas podem ser salvos por causa de Jesus. E aí Jesus então contou essa parábola. Mas olha que interessante, aí no versículo 8 ele conta outra parábola. O qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, presta atenção no número, irmãos. Qual é a mulher que perdendo 10, diga comigo, 10 dracmas, e perdendo uma delas não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Enquanto encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Por isso que o momento de apelo é tão bonito. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando uma pessoa vem aqui na frente e entrega a vida para Jesus, a festa no céu, os anjos celebram. Por isso que nós temos que convidar, por isso que o pastor Ivo falou, nós vamos fazer, todos os cultos nós vamos fazer apelo.
E as pessoas vão vir e vão entregar a vida para Jesus. Mas, querido, nessas parábolas que Jesus contou, Jesus fala de dois tipos de perdido. Um perdido fora e outro perdido dentro. Mas ambos estavam perdidos. Um perdido fora. Quem são os perdidos fora, pastor? Olha lá. Os publicanos e os pecadores. Eles estavam perdidos fora. Fora da religião de Israel. E é interessante que a mulher perdeu a moeda dentro de casa. Olha que interessante. E era uma dracma, 10. Existia uma turma que estava perdida dentro de casa nos 10 mandamentos. Na lei, na performance, na regra, na moralidade da religião. Então havia dois tipos de perdido. O perdido lá fora e havia o perdido dentro. Queridos, eu vim falar para você aqui nessa noite, existem dois tipos de perdido. O perdido que está lá fora e muitas vezes o perdido que está aqui dentro. Pastor, quem é o perdido lá fora? É aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, que precisa. E quem é o perdido aqui dentro, pastor? É aquela pessoa que acha que pode chegar diante de Deus pelo seu mérito, pelo seu dízimo, pelo seu jejum, ou qualquer outra coisa que você puder produzir. Meu irmão, isso é trapo de imundícia, Deus não aceita isso. Porque se Deus dizer vale isso, Ele está dizendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz não é perfeito. E Ele nunca vai dizer isso. Jesus diz, está consumado. O sacerdote nunca se assentava. Não havia um banquinho dentro do Santo dos Santos. Não havia nenhum banco, porque o sacerdote nunca se assentava. Mas a Bíblia diz que quando Jesus terminou o sacrifício, Ele se assentou. Sabe por quê? Porque Ele terminou. Ele concluiu. Eu quero fazer um convite para você. Leia o livro de Hebreus. Eu estava lá no retiro e eu estou pastoreando um jovem e ele está cheio de desejo de ler a Bíblia. E nos intervalos ele falava para mim, vamos ler a Bíblia. E nós entrávamos dentro do carro dele, porque estava muito calor, ligava o ar. E eu e ele lemos o livro inteiro de Hebreus. Irmãos de Deus, que livro espetacular. Leia Hebreus 30 vezes até aquilo entrar no teu espírito, irmãos. Você vai ver lá o autor de Hebreus dizendo que Jesus entrou e fez um único sacrifício e aperfeiçoou de uma vez por todo mundo. Sabe, não tem mais sacrifício, não tem mais o que você possa fazer para mover o coração de Deus. Deus já se moveu ao seu favor por causa de Cristo Jesus. Então, meu irmão, tem dois tipos de cristão, um perdido dentro e um perdido fora, e os dois precisam ser encontrados. Jesus está contando a parábola para eles e está dizendo, vocês estão criticando eles, porque eles são publicanos e pecadores? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão tão perdidos quanto eles. A única diferença é que eles estão perdidos fora, e vocês estão perdidos dentro. Eles estão perdidos no mundo e vocês estão perdidos dentro da religião, achando que é o mérito, que é a performance, que é o jeito que vocês fazem, que dá algum crédito para vocês. Vocês dois estão perdidos. Eu não sei a você, mas eu quero viver baseado no mérito de Cristo Jesus. Não quero viver baseado no meu mérito. Eu quero viver baseado no mérito de Cristo Jesus. Até aqui vocês estão entendendo? Havia dois tipos, um estava perdido fora e outro estava perdido dentro. Guarda aí que isso vai ser muito importante. Aí agora a gente volta no versículo 11, daí para frente a gente continua a parábola, que eu vou mudar aqui, não é de um filho pródigo não, mas é de um pai amoroso. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade com eles. Olha que interessante, irmãos. Muitas coisas que a gente vê na Bíblia, nós não temos o hábito de entender qual era a tradição da época, como é que era no judaísmo. Mas um filho, hoje é comum, né? Os filhos matam o pai antes deles morrer porque quer ficar com o dinheiro. Mas naquela época lá, não deveria ser. Mas hoje, infelizmente, tem uma turma aí que quer matar os seus pais antes deles morrer. Eu não sei quantos filhos tem aqui, mas deixa eu dizer algo para você. Se você quer ser honrado na terra, honre os seus pais. Honre os seus pais. Seus pais não são chamados para ser compreendidos, eles são chamados para ser honrados. Ah, mas o meu pai não entende, pastor, o meu pai não sabe escrever nem o nome dele, eu vou lá na casa dele, ele fala um monte de coisa para mim e eu escuto, porque Deus deu uma unção para ele, não é o que ele faz, é quem ele é. Então honre vocês filhos, honre os seus pais, amém? Então olha que interessante, ele chega para o pai e ele disse, pai, me dá a minha parte da herança. Queridos, no judaísmo, isso era como desejar a morte do pai. Pai, eu quero que você morra porque eu quero usufruir da minha herança. Era isso que ele falou para o pai. E todo mundo sabia, e o pai também sabia. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Querido, ele não perdeu todos os bens simplesmente porque ele saiu e começou a gastar. Ele perdeu os bens porque ele saiu de perto do pai, e a fonte é o pai. Não queira ter aquilo que o pai tem, queira aquilo que o pai é, porque aquilo que o pai é jorra para você.
Não se afaste do Pai. Na casa do Pai tem tudo que você precisa. Tudo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o que você precisa é da presença do Pai. Não é verdade? Não é aquilo que o Pai pode te dar. Eu não quero aquilo que o meu Pai pode me dar. Eu quero aquilo que o meu Pai é. Só que o meu Pai é e Ele tem. E o que Ele tem é meu e é teu. E você tem uma herança que é maior do que a do Bill Gates. Você é o cara mais milionário do mundo. Você só não sabe. Já já você vai usufruir de uma herança extraordinária. Amém? Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Depois que ele torrou todo o dinheiro, gastou tudo que ele tinha levado, houve uma fome na terra e ele começou a passar por necessidade. Toda vez que você sai da presença do Pai, você passa necessidade. Toda vez que você quer ser autossuficiente, você vai passar necessidade. Talvez você não passe necessidade financeira, mas necessidade é muito mais ampla do que financeira. Todas as vezes que eu saio da presença do Pai, eu vou passar necessidade. Amém? Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Irmãos, aquele menino era rei, aquele menino era um menino rico, aquele menino era um menino próspero, aquele menino era abençoado. Mas agora a região está escassa, não tinha nada, e ele fala, olha, me dá um emprego, e o cara fala, olha, o único emprego que eu tenho é cuidar de porcos. Talvez na sua cabeça isso não faça sentido, mas deixa eu te dizer, para um judeu, o porco era um animal impuro, era um animal nojento, era um animal que não era aceito, e para aquele menino ir lá, um judeu, cuidar de porcos era uma vergonha, era uma coisa louca, era uma coisa maluca, era uma coisa sem compreensão para a cultura da época. Era uma coisa assim que eles não faziam, era uma coisa que eles não tinham hábito. E olha o que ele vai fazer, ele vai cuidar de porcos. Irmão, Deus não quer que você vá cuidar de porcos, Deus quer que você usufrua daquilo que o Pai te deu. Olha o 16, ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarroeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, nem a comida que os porcos comiam, eles davam para ele. Olha que coisa maluca, olha que estado que esse camarada chegou. Olha o versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele caindo em si disse, meu Deus, mas essa hora eles devem estar comendo um churrasco lá na casa do meu pai, e eu estou aqui comendo, tentando brigar por bolota de porcos. Mas queridos, esse versículo aqui fala muito comigo, porque ele não queria voltar por aquilo que o pai era, mas ele estava preocupado com aquilo que o pai tinha. Você prestou atenção nesse versículo? Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Olha o que estava passando na cabeça dele. Olha, lá na casa do meu pai eu tinha comida, lá na casa do meu pai eu tinha suprimentos, mas ele não falou, não, eu vou voltar porque eu estou com saudade do meu pai. Queridos, não se relacione com Deus por aquilo que Ele pode te dar, se relacione com Deus por aquilo que Ele é. Ele é o seu pai, ponto final. Ele te ama e ponto final. Você é especial para Ele, ponto final. Eu não me relaciono com Deus por aquilo que Ele pode me dar, até porque na cruz Ele já me deu tudo. O que Ele pode me dar mais do que aquilo que Ele me deu? É por isso que se você me encontrar lá e falar, Deus abençoe, eu não te respondo. Você vai ficar lá com igual um 2 de pausa, eu não vou te responder não. Porque não tem como Deus me abençoar mais do que eu já sou. Agora se você falar, continue abençoado, eu digo amém. Porque eu já sou abençoado, eu só vou continuar sendo abençoado. Você já é abençoado, você já é próximo, você já é cheio do Espírito Santo. O seu casamento é um casamento abençoado, os seus filhos são bênção. O seu casamento é um casamento cheio de Deus. Os seus filhos vão crescer, vão avançar. Pais, vocês que estão aqui preocupados com os seus filhos, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não têm que se preocupar, porque quem vai cuidar e encaminhar os seus filhos é Deus. Não se preocupe, os seus filhos vão alcançar muito mais do que você tem alcançado. Os seus filhos vão usufruir, os seus filhos serão bem-sucedidos, os seus filhos serão bênção. Amém? Amém? Eita glória. Eu porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, aquele homem cai em si e disse, tinha tudo na casa do meu pai. E eu fiz uma besteira, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu em si e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa noite Deus quer gerar uma geração de pessoas que caem em si e dependam somente do Pai.
não é o que você pode fazer, não é o que você pode dar, como o pastor Ivo já disse aqui, eu quero repetir, meu irmão, se você vai trazer um dízimo e uma oferta aqui, você acha que isso te dá um crédito, eu quero dizer para você, o pastor Léo já falou, e o pastor Ivo já falou, não tem crédito nenhum, é melhor você não dar, Deus não vai aceitar esse negócio. Nós queremos comprar Deus, nós queremos fazer barganha com Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. A única coisa que Deus precisa é que você receba o amor dele que está derramado em Cristo Jesus. Meu irmão, minha vontade é estar do teu lado, dar um chacoalhão em você e dizer: ei, campeão, ei, maravilhoso, ei, maravilhosa, você é amado de Deus. Amém? Olha o 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu. Olha que lindo isso, irmãos, estando ainda longe, o seu pai o viu. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite, o seu pai o viu, o seu pai está vendo você. Seu pai vê você, ainda que ninguém veja você, o seu pai vê você. E deixa eu te dizer algo, você não precisa que mais ninguém te enxergue, o que te importa é que o teu pai te vê. Do jeito que você está, do jeito que você é, como você está, o teu pai te vê. Amém? A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Queridos, eu tenho falado muito da cultura da época, um judeu adulto jamais poderia correr. Por quê? Porque ele usava aquela roupa, aquele saião até embaixo. Para ele correr, o que ele precisava fazer? Ele precisava erguer. A hora que ele ergueu, ele foi exposto. Ele saiu correndo. E deixa eu dizer algo, olha que interessante, presta bastante atenção nisso. Quando o pai começa a correr, ergueu a roupa e começou a correr, ele chamou toda a vergonha para ele. E o filho passou despercebido. Eu conheço um homem que foi na cruz, levou toda a vergonha sobre ele, e eu e você passamos despercebido. Eu e você era para irmos na cruz, mas ele foi lá, pagou o nosso preço, ele fez e nós passamos apercebido. Tudo é sobre ele, irmão, a Bíblia é toda sobre Jesus. O pai chamou toda a vergonha para ele, e os caras ficaram olhando, meu Deus, olha o que ele está fazendo, e o filho passou despercebido. Jesus, quando foi na cruz, ele chamou toda a vergonha e disse: você não precisa mais passar a vergonha, eu já passei por você. Por isso, meu irmão, não deixe que ninguém diga quem você é lindo, você é amado, você é abençoado, você é próspero, você é edificado, você é cheio do Espírito Santo, vocês são a nação mais feliz da terra, vocês são abençoados, e ponto final. Se Deus diz que eu sou, quem é o homem que vai dizer que eu não sou? Eu nem ligo, eu não estou nem aí. Ele me ama, eu sou amado do meu Pai. Amém? Aleluia. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Queridos, pensa comigo, o que a gente precisa fazer para ser filho? Hã? Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus. O que a gente precisa fazer para ser filho? Nada. Nascer, mas não está no nosso alcance nem nascer. A vida está na mão do nosso pai. Você já se perguntou por que você nasceu nessa família? Tantas famílias, mas você nasceu nessa. Por quê? Porque foi vontade do pai. Por isso, não acha que você está no lugar errado, você está no lugar certo, você é abençoado estando nessa família. Amém? E ele voltou e disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas queridos, pensa comigo, se ele não tinha nada para fazer para ser filho, o que um filho precisa fazer para ser filho? Nada. Eu tenho aqui minha filha, a Júlia. O que ela precisou fazer para ser minha filha? Nascer, só. Não precisa fazer mais nada. Tem como ela deixar de ser minha filha? Sim ou não? Não tem. Ela pode ir embora, mas ela vai continuar sendo minha filha. Ela pode casar, mas vai continuar sendo minha filha. Ela pode ter filhos, mas ela vai continuar sendo minha filha. Queridos, aquele filho sempre foi filho. Ele nunca deixou de ser filho. Nunca passou na cabeça do pai que aquele filho deixou de ser filho. Nós, a religião, entendemos as coisas meio atravessadas. Aquele irmão está desviado. Por quê? Porque ele não está vindo na igreja, pastor. Bom, eu não sei se você tem maturidade para ouvir o que eu tenho para te falar nessa noite. Mas não existe ex-filho. Existem irmãos que não estão sendo amados, protegidos, cuidados, mas eles são filhos. Eles estão esperando lá um abraço para voltar para a casa do pai. Por isso, quando você vê alguém que não está sentado aqui, não julgue não condene não, eles são filhos. O filho não deixou de ser filho porque ele foi e gastou tudo e agora ele está voltando.
ele continuava sendo filho. Se alguém não está sentando ainda nesse banco, em vez de você ficar criticando que o irmão não está vindo, ore por ele, abençoe ele. Ele é filho, ele é amado, ele tem o mesmo sangue sobre a minha vida e sobre a vida dele. Amém? Eu sei que é uma palavra difícil de um religioso entender, mas eu não vim falar para religioso, eu vim falar para pessoas que querem ter uma experiência com Cristo Jesus. Amém? 21, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Uau! Eu conheço um Jesus que se tirou toda a roupa lá na cruz, para que eu e você pudéssemos usar uma roupa de justiça, uma roupa de santidade, uma roupa de bênção. Ele foi feito vergonha na cruz, para que eu e você pudéssemos ser honrados. Amém? Mas os pais disseram: traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo. Por que o pai colocou o anel no dedo dele? Porque o escravo não tinha anel. O escravo não usava anel. A única coisa que o escravo usava era que quando ele era um escravo e ele era liberto, e ele gostava muito de ficar com o seu senhor, então ele era liberto e ele colocava um brinco aqui no ouvido. Quem via ele falava: olha, esse cara aqui é um escravo que podia ir embora e decidiu não ir. Mas quando o filho volta, o pai põe um anel no dedo dele. E aí olha outra coisa que o pai faz: e coloca um calçado em seus pés. O escravo andava descalço, mas o filho não. O pai não quer nem saber, ele simplesmente coloca o anel e o calçado nos seus pés. Tremendo, né? O pai não se importou com o que ele fez. O pai não perguntou: mas por que você fez isso? Porque você gastou dinheiro, porque você torrou dinheiro, por causa, né? Porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. O pai não fala nada disso, o pai simplesmente o recebe. Porque não tem a ver com o filho, tem a ver com o pai. Por isso que eu falei que essa não é a palavra do filho pródigo, é a palavra de um pai amoroso. E olha, o 23 é muito forte. Tragam um novilho gordo e matem. Outras versões digam um novilho cevado. Era um novilho especial. Era um novilho que era cultivado para quando tinha uma festa muito especial. Ei, queridos, eu conheço um cordeiro perfeito. Ele foi separado e ele foi morto no meu e no teu lugar, para que eu e você pudéssemos usufruir de uma festa. Você percebe que tudo está ligado com Jesus? Viu? Separou um boi cevado, um boi gordo. O pai também separou um cordeiro perfeito. Quando aquele homem lá na cruz olha para Jesus lá e diz: eu não achei nele nenhum pecado, nenhuma culpa. O que aquele homem estava fazendo? Ele estava examinando o cordeiro e dizendo: o cordeiro é perfeito. E ele aceitou o sacrifício de Jesus, porque Jesus era o sacrifício perfeito. Então, queridos, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, um cordeiro especial foi morto, para que eu e você pudesse assentar na mesa do rei. Um cordeiro especial foi morto. Amém? Traga um novilho gordo, matam. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha o que o pai faz, não faz sentido do ponto de vista lógico. O cara pegou todo o dinheiro e torrou. Agora imagina você, teu filho pega metade do teu dinheiro, ele torra metade do teu dinheiro e ele volta e você faz uma festa para ele ainda. Faz sentido isso? Não, não faz. Mas eu e você estávamos perdidos, cego, pobre e nu. E de repente ele morreu na cruz, nos resgatou e mandou dar uma festa para nós. Amém? Aleluia. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. Queridos, deixa eu dizer algo para você. O filho nem conseguiu voltar. Olha o que esse texto diz, ele foi achado. Sabe quem encontrou ele lá? O pai. A única coisa que ele fez foi se perder. Até trazer ele de volta é obra do pai. O pai foi lá, amou ele e falou: volta para casa. O pai é muito amoroso, o pai ama, o pai é um pai de amor. O problema é que nós estamos acostumados com algumas coisas da terra que não tem nada a ver com Deus. O pai foi ao encontro dele, achou ele e o trouxe de volta. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Olha que coisa linda.
começaram a fazer uma festa, e celebrar, e churrasco, e aquele boi maravilhoso, e festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Viu aquele barulho, aquela festa, aquela coisa linda. Então ele respondeu: seu irmão voltou, aleluia, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Olha que tremendo, o seu pai fez uma festa. Por isso que quando as pessoas entregam a vida para Jesus aqui, a igreja faz uma festa. É os nossos irmãos que estão voltando para a casa do pai. 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. O filho mais velho ficou emburrado lá fora, fez cara feia e não quis entrar. Vou pedir permissão para o Guilherme, a gente brinca com o filhinho dele. Eu falo para ele: Lucas, tal coisa. Ele fala para mim: não. Emburra e faz assim para mim: não. E aquele filho mais velho estava desse jeito, emburrado lá fora. Sabe por quê? Porque ele estava com a mentalidade da religião. Queridos, quando as pessoas entrar por essas portas, porque elas vão entrar, não as julgue não, receba elas de braços abertos. Ame as pessoas que entrar por essas portas, porque elas vão entrar. Não cabe a você julgar, não é eu e nem você que separa o joio do trigo. Quem separa o joio do trigo é Deus. Que nos cabe é amar essas pessoas. Amém? Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Olha, eu estava junto na casa, eu trabalhava, eu limpava, eu organizava, eu fazia aquilo, o senhor nunca me deu nada. Mas é engraçado porque o texto diz que ele repartiu igualmente para os dois. Ele repartiu igualmente para os dois. Ele deu igualmente para os dois. Era só aquele cara usufruir. Eu vim aqui nessa noite entregar uma palavra profética para você. Existe uma herança entregada na sua mão. E sabe por que você não tem vivido isso? Porque você não tem usufruído da herança que Deus já te deu. Porque você está tentando conquistar aquilo que Deus já te deu de graça. Irmão, não tente conquistar nada. Deus já te deu, é seu. Você só precisa lambando, receber. É tua, você tem a herança de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em Abraão ele te fez herdeiro do mundo. E em Cristo Jesus ele te deu toda a herança dos dons e dos talentos e dos frutos do Espírito. Você já tem. Mas aquele irmão mais velho achava que era por mérito, que era por conquista, é porque ele ficou lá. É aquele irmão que acha que vai ser mais abençoado porque ele ficou lá e ele carregou todos os equipamentos do louvor, e aí ele chegou aquele calor absurdo, e ele chegou tudo aqui suado, e ele fala para Deus: Deus, o senhor viu o que eu fiz? Eu carreguei todos os instrumentos. E Deus diz: tá bom, mas alguém que não carregou nada tem o mesmo direito que você. Queridos, a gente não faz parte, nós fazemos porque nós já somos. Consegue entender a diferença? Outro dia um irmão perguntou: Mauro, como é que vocês dizimam na aba? Eu falei: olhando para o retrovisor. Eu não dizimo para ser abençoado, eu dizimo porque eu já fui, então eu dizimo. Percebe a diferença? Aí por aí, se você não der o dízimo, vem um diabo, vem um não sei o quê, vem não sei mais quem, e meu Deus, você vai nos cultos, você não sabe se você está no culto, se você está no culto ou se você está na telecena, né? Porque toda hora os negros pedindo dinheiro. Aqui na aba, o nome não tem nem envelope, irmão. Nós não queremos saber se você dá ou não, é um problema seu com Deus. Mas se você vir aqui dar, saiba que você está dando olhando para o retrovisor. E deixa eu dizer algo para você: se você não der para essa igreja estar de pé, Deus vai levantar pessoas que nem são da igreja, eles vão dar. Os ar-condicionado dessa igreja, o irmão que ofertou não é nem da igreja. Esse púlpito que eu estou aqui, o irmão que ofertou não é nem da igreja. A bateria, quem ofertou não é nem da igreja. Irmão, Deus não precisa de ninguém, Ele faz e pronto, essa obra é dele, então é Ele que faz. E se você não der, Ele vai dar. Se você não se levantar, Ele vai enviar as pessoas, mas a obra vai continuar sendo feita. Por que é bom dizimar e ofertar? Porque é um privilégio olhar para o retrovisor e dizer: uau, Ele já me deu, então eu simplesmente devolvo. Percebe a diferença? É clara a diferença ou não? E é por isso que nenhum dos nós, pastor, vamos subir aqui e ficar fazendo aquele apelo: dê não sei o que, dê não sei mais o que, dê não sei mais o que. Irmão, tudo que nós precisamos está na mão do nosso Pai Celestial, não na mão das pessoas. E essa igreja é uma igreja próspera, essa igreja é uma igreja abençoada, essa igreja é uma igreja frutífera. Vocês vão ver o que vai acontecer nas finanças dessa igreja, irmãos. Vocês ficarão surpresos o que Deus vai fazer nos próximos meses. Vocês verão a abundância que Deus vai trazer para esse ministério. E eu quero dizer para você: usufrua, não fique de fora, meu irmão. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. Tudo que o Pai já nos deu é muito mais do que dinheiro. Amém?
E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou todos os bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Meu filho, era só você pegar e fazer o churrasco, o boi estava aqui, era teu. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, é só você pegar. Ei, é só você pegar, é teu. Pegue, irmão, em nome de Jesus, pegue, é teu. Usufrua. Pare de pedir para Deus aquilo que já é seu. Tem irmãos que, meu Deus do céu, vai orar, se Deus quiser, Ele pode me curar. Se Ele não quisesse, Ele não tinha mandado Jesus na cruz, irmão. Pare com essa oração medíocre, fajuta. Outro dia eu fui orar lá no hospital com o pastor, ele falou, se Deus quiser. Eu falei, não, para de orar, eu vou orar. Não vou concordar com essa oração aí não, essa oração é oração fajuta. Se ele não quisesse, ele não tinha morrido na cruz, verdadeiramente ele levou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu já fui sarado, eu não serei, eu já fui. Queridos, cura não é conquista, cura é herança, você tem direito à saúde perfeita, cada uma das suas células funciona perfeitamente. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite com alguma coisa, mas eu quero declarar para você, você é curado, você é restaurado, você tem a saúde perfeita, você é como Jesus é. Amém? Aleluia? Então o pai olhou e disse, filho, eu não sei o que você está falando, porque tudo que eu tenho é teu, é só o seu usufruir. Querido, toda vez que você vai diante do pai pelo teu mérito, sabe o que Jesus faz? Ele levanta a mão e mostra para o pai. E tem um furo aqui nas duas mãos e tem um furo nos pés, está pago, irmão. Irmão, não tente pagar uma conta que já está paga. Já está paga, foi paga, tudo pago está, usufrua. Amém? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, é só você usufruir. Então, irmãos, eu não sei se você percebeu, mas tem dois tipos de pessoas perdidas. Tinha um perdido dentro, que era o filho mais velho, estava perdido dentro da casa do pai. E tinha o outro filho que se perdeu e foi embora, que voltou, mas ambos estavam perdidos. E é por isso que Jesus começa lá no começo, falando de dois tipos de pessoas que estavam perdidos. Os mestres da lei, os pecadores e os publicanos, os escribas e os fariseus. Havia dois tipos de pessoas perdido dentro e perdido fora. E é por isso que Jesus conta a parábola do filho pródigo, porque tinha gente perdido fora e gente perdido dentro. Mas ambos precisavam ser achados pelo Pai. Eu vim nessa noite liberar uma palavra profética da parte de Deus. E eu quero dizer para vocês, Comunhão Cristã AB Maringá, existem pessoas que estão perdidas lá fora e pessoas que estão perdidas aqui dentro. Os que estão perdidos lá fora, eu quero profetizar, assim diz o Senhor, eles virão, eles entrarão. Irmãos, se prepare, vocês virão pessoas que saíram e foram embora, eles vão voltar. Eles vão voltar. Você está escutando o que eu estou falando? Eles vão voltar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, com que coração você vai receber essas pessoas? Como aquele pai que abraçou, beijou, chorou e amou? Ou como aquele irmão que diz, não, mas queira aí. Que isso, eu estou no louvor há tanto tempo, esse cara saiu, ficou 5 anos fora do louvor, agora ele chega e já entra junto comigo na escala? Irmão, ele vai entrar junto contigo na escala, porque não é por mérito, é por graça. Ele vai entrar, irmãos. Tem pessoas que não estão sentadas nos nossos bancos, que nos próximos meses ocuparão lugares que você sonharia em ocupar, e eles vão ocupar. E aí, meu amado e minha amada, não fique com inveja, no corpo de Cristo tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos. Eu nunca me senti tão à vontade em uma igreja como eu tenho me sentido hoje. Pastor Ivo e a pastora André, e eu posso falar pelos outros pastores, posso falar no seu nome? Isso, Arthur, o Léo não está aqui para eu falar no nome dele, apesar que parece que eu vi ele aí no fundo, está dando aula, mas eu nunca me senti tão à vontade no ministério como eu me sinto hoje. Eu pego o microfone e falo o que eu penso e não estou nem aí, porque eu me sinto em casa, essa é a casa do meu pai. Pastor, eu perguntei para o pastor Ivo lá no retiro, pastor, quanto tempo eu tenho? Ele falou, quanto tempo o Espírito Santo colocar no seu coração? Daí eu falei quase 2 horas, ele falou que eu podia falar. Então, queridos, existe 2 tipos de público, um público está perdido lá fora e outro público está perdido aqui dentro. Quem é o que está perdido lá fora, pastor? É aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, que precisam ter um encontro com Jesus, e elas estão a um convite de vir, um convite.
um convite seu para sentar do teu lado, e eu quero profetizar, está liberado uma unção de salvação sobre os seus amigos, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos de escola, sobre os seus parentes, todas aquelas pessoas que você sonha em que elas sentem, e elas virão, e elas vão sentar do teu lado, e vão celebrar Jesus com você. E tem os que estão perdidos dentro da igreja, a moeda estava perdida dentro da casa. Quem são os que estão perdidos dentro da casa, pastor? São aqueles que acham que com o seu mérito pode comprar alguma coisa. São aqueles que acham que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Eles estão perdidos dentro da casa. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Pai ama ambos. Não me importa se você está perdido dentro ou se você está perdido fora. O que eu vim falar para você nessa noite, existe um Pai de braços abertos te esperando. Quer seja você esteja fora, quer seja você esteja dentro. O Pai te ama e Ele está de braços abertos dizendo: ei, vem, vem, eu tenho espaço para você aqui dentro dessa casa. Não importa se você está lá fora ou se você está aqui dentro. O que importa é que tem um Pai maravilhoso, que te ama do jeito que você é, respeita a tua individualidade, sabe exatamente como você é, e assim mesmo, Ele continua te amando. E eu não sei a você, mas isso me alegra muito, porque o Pai inclui, o Pai não exclui. O pai não olhou aquele filho que gastou tudo e disse: não vou te dar nada, e ele também não fez isso com o que ficou. O que importava não era se o filho gastou ou se o filho ficou, o que importava é que o pai é bom. O que eu quero que você entenda nessa noite, nesse texto bíblico, é que o teu pai é bom, 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 teu pai é bom. Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você. Quando você acordar amanhã, diga para você mesmo e para a sua alma: o meu Pai Celestial é muito bom. Quando você começar a trabalhar, diga: meu Pai Celestial é muito bom. Quando você for fazer alguma coisa, diga: o meu Pai Celestial é muito bom. Por quê, pastor? Porque infelizmente, irmãos, ainda tem dentro da igreja algumas pessoas que acham que Deus é diabo. Ah, Deus está pesando a mão. Imagina Deus pesando a mão nas pessoas. Um Deus lindo, um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que olhou para um filho que gastou tudo e nem ligou, simplesmente o abraçou. Nessa noite o Pai está de braços abertos para você, dizendo: eu te amo, você é especial para mim. Você que veio aqui nessa noite, você é especial para o Pai. Amém? Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Se o louvor puder subir, por favor. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido, e olha o que o texto diz, irmãos, olha que lindo. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e foi achado. Ele foi achado por quem? Pelo Pai. O Pai o achou e o Pai o trouxe de volta. Então, meu amado e minha amada, o que eu quero que você guarde nessa noite? Duas coisas eu quero que você guarde. A primeira: o Pai te ama. Qual é a primeira? O Pai te ama. Você é amado de Deus. Ah, se eu pudesse estar do teu lado, chacoalhar você e dizer: campeão, você é amado por Deus. A segunda coisa que eu quero deixar para você: o Pai te ama. O Pai te ama. Você é amado por Deus. Por que isso faz diferença? Vamos nos colocar de pé, por favor. Por que isso é tão importante? Porque Deus quer levantar uma geração de irmãos que são amados por Deus. Amém. E quando você, meu irmão, se entender amado por Deus, os seus traumas vão embora, suas mágoas vão embora, o seu rancor vai embora, a sua dor vai embora, a sua tristeza vai embora. Quando você receber o amor de Deus, se você tem alguma área da sua vida que você não venceu, eu quero profetizar, em nome de Jesus, sinta o amor de Deus na sua vida, nessa área. Irmão, preste bem atenção no que eu vou falar, e depois você vai contar o testemunho para mim. Qualquer área da sua vida que você fechar os olhos e você disser assim: Jesus já venceu essa área, Pai, muito obrigado, você já venceu também. Amém. Qualquer área da sua vida que você fechar os olhos e você enxergar Jesus vencendo aquela área, e enxergar que você é amado de Deus, você já venceu. Amém. Já é sua, já é teu. Então, se você tem alguma área da sua vida que você ainda não venceu, essa semana faça isso. Olhe para essa área e veja Jesus vencendo essa área. E aí diga: eu sou amado por Deus. Deus, obrigado. Pai, obrigado. Pai, graças eu te dou. É o que Jesus fazia o tempo inteiro. Erguia o pão e dizia: Pai,
graças eu te dou. Jesus não ficava murmurando, reclamando, ele simplesmente erguia a mão e dizia, ele vai ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, e aí ele diz, Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Sabe qual era a chance de Lázaro não ressuscitar? Nenhuma. Mas ele chamou Lázaro pelo nome. Por quê, pastor? Porque senão ele ressuscitava todo mundo. O poder dele era tão extraordinário que ele ressuscitava todo mundo. Ele chama Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. E o morto levantou. Se você crê que Jesus pode ressuscitar mortos, irmão, ele pode. E ele vai fazer através de você. Eu creio. Eu creio tanto que eu estou indo no necrotério do hospital orar. Eu vou contar o testemunho para vocês. Vocês vão ouvir isso, irmãos. Eu fui num culto em Curitiba, entrei lá, um irmão olhou para mim e diz assim, ó, eis aí o irmão que crê que eu posso ressuscitar um morto. Falou para mim, me entregou essa palavra 2 vezes já. E eu creio. Eu estou numa fase da minha vida que eu creio, eu trabalho no hospital. Eu vou andar pelo hospital e o Espírito Santo me diz, os tumores vão sair. E eu vou escutar, irmãos, eu vou começar a caminhar e de repente alguém vai gritar, ah, e o tumor do tamanho de uma, foi embora. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu esse câncer, eu creio nisso. Se Jesus já venceu, eu venci também. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu quero orar nessa noite por pessoas perdidas fora ou perdidas dentro, não me importa. E eu também não estou aqui para julgar você, se você está perdido fora ou dentro. Não é isso que eu vim fazer. Aliás, tudo que eu não vim fazer é te julgar. Eu vim dizer para você, o Pai te ama. Você é amado dele. Essa semana viva como alguém que é ricamente amado. E eu quero profetizar, se você receber esse amor, essa semana próxima vai ser a melhor semana da sua vida, vai ser uma semana de milagres. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque não é sobre fazermos alguma coisa, mas é sobre que Jesus já fez tudo o que nós precisávamos. Pai, obrigado porque quando o Senhor foi na cruz, o Senhor diz, está consumado, e agora, Pai, nós podemos viver a partir daquilo que Jesus terminou. É por isso que Jesus diz, aqueles que creem em mim fariam obras maiores do que eu fiz, porque eu já comecei da onde ele parou, e ele já fez tudo que eu preciso é usufruir, tudo que eu preciso é agradecer, tudo que eu preciso é receber, tudo que eu preciso é crer. Pai, se existe algum irmão, Senhor, que está aqui nessa noite, e se existe alguma área deles que eles ainda não venceram, eu quero declarar, Pai, eles vão vencer. Se é uma cura, o Romanos 8:11, mas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita no teu corpo, ele traz vida para o teu corpo mortal. Meu irmão, você tem saúde perfeita. Irmão, você tem saúde perfeita, você não tem pressão alta, você não tem diabetes, você não tem problema de nada. Meu irmão, você tem saúde perfeita. Meu irmão, se tem alguma outra área, se é na área financeira, eu profetizo em nome de Jesus, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, olha, que já te abençoou, você já é abençoado. Meu irmão, talvez você entrou aqui preocupado com qualquer coisa, mas eu quero dizer para você, porque o Pai está aqui, e por causa do Pai, o Pai incluiu você na herança dele, e essa noite eu digo para você, você vai receber da parte de Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio, eu quero liberar uma palavra para você, e você vai receber na próxima semana um presente da parte de Deus. Uns vão receber financeiro, outros vão receber outro tipo de presente, mas eu declaro em nome de Jesus, eu vejo presente sendo liberado para você. Por quê, pastor? Porque eu sou muito bom? Não, porque o Pai é bom, e Ele te dá presentes. Não tem a ver com você, tem a ver com o Pai, tem a ver com o teu Pai, tem a ver com o seu Pai. É o seu Pai que é bom, e é o seu Pai que presenteia você. É o seu Pai, é o seu Pai, é o seu Pai. Você pode dizer comigo, meu Pai é muito bom. O meu Pai é muito bom. O meu Pai é muito bom. Agora, meu irmão, você só precisa acreditar nisso que você falou, porque é a mais verdade absoluta. Amém? 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 Eu creio, a partir de hoje começa uma nova história na sua vida. Áreas que você não vencia, só pelo fato de você entender que o teu Pai é bom. Quando você chegar, estará resolvido. Sabe, meu Deus, resolveu, de uma forma sobrenatural, porque o teu Pai é bom. Continuem abençoados.